Olá, felizes. Vamos falar um pouco mais de primogenitura, porque não ficou muito esclarecido esse assunto. Então, o primogênito de Adão foi Abel, veio Caim, que não deu muito certo. Vamos passar. Então, vem para a primogenitura de Noé, Sem, Cão. Também Cã, o segundo, não foi muito bom. Então chegou o tempo que Deus começou a mexer nessa estrutura da primogenitura. Deus estruturando as coisas, alicerçando as coisas, mas o primogênito sempre foi o primogênito, e isso teve uma sequência. O primogênito do rei era quem herdava o trono, e daí por diante, mas isso nunca foi muito firme, porque, como nós já dissemos, as primeiras primogenituras, principalmente de Adão, não foi boa. Não foi boa, mas não permaneceu. Como Deus criou a terra com a função de repor os anjos que caíram, então o que Deus precisa aqui da terra é alma. E para que Deus tenha almas perfeitas, precisamos de almas consagradas, almas dignas de servir a Deus. Então, Deus veio mexendo na estrutura, e nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque ele é muito grande, mas Abraão, Isaac e Jacó são uma trindade, pode chamar de trindade. O que nós não podemos chamar de trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é pessoa. Então, tem aí uma coisa que a trindade do Pai, o Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem trindade aqui não. A trindade de Abraão teve, mas na mesma linha. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi ali que Deus começou a mexer na primogenitura. Foi em Jacó que Deus começou a mexer na primogenitura, porque Deus já sabia que tinha que dar sequência nesse projeto fazendo modificações. Então, Rebeca engravidou-se de gêmeos. Lógico, tinha que ser de gêmeos, porque não seria diferente, porque é dois povos. Tudo é dois povos, dois caminhos. Isso também é um assunto que nós vamos entrar em outro tempo. Porém, no ventre de Rebeca, tinha, na gravidez dela, uma contenda. E ela viu que eles estavam brigando muito, e ela chamou Deus e falou: Senhor, por quê que está brigando no meu ventre? Então Deus falou para ela: no seu ventre tem dois povos. A primogenitura sempre foi a primogenitura, mas ali Deus começou a mexer na estrutura. Então Deus disse assim: no seu ventre tem dois povos. E o segundo, o menor, vai comandar o primeiro, ou o maior, que são equivalências. Então Deus disse a ela: vai nascer dois povos, o segundo vai comandar o primeiro. Então Jacó
há umas traduções. Jacó quer dizer, a palavra Jacó em hebraico quer dizer aquele que segurou no calcanhar. Porque Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Então, aquele que nasceu segurando no calcanhar. Por que estava segurando no calcanhar? Nós poderíamos até fazer, pegando no meu pé. Então, Jacó já nasceu pegando no pé de Esaú. E Deus falou para Rebeca, do seu ventre vai sair 2 povos, como eu já disse, e o segundo vai comandar o primeiro. O segundo vai ser mais abençoado do que o primeiro. Então, quando nasceu, e ela ficou observando, ela ficou muito atenta a isso, e quando Isaac chamou Esaú e falou, olha, vai lá fazer um guisado, porque eu estou indo embora, não sei se amanhã ainda estou aqui, então vou te dar a sua primogenitura, a sua benção da primogenitura. Na cabeça de Isaac ainda tinha primogenitura. Na cabeça de Rebeca já estava quebrada a primogenitura. Então nós já sabemos, ela chamou Jacó, falou, olha, seu pai vai dar a primogenitura, a benção da primogenitura hoje, e essa benção precisa ser para você. Então nós poderíamos dizer assim que ela fez uma porção de coisa meio suspeita. Olha, você arruma um pelo de carneiro, porque Esaú é muito peludo, e você não é, nós vamos enganar o seu pai. Então Jacó falou, minha mãe, enganar o meu pai? Ela falou, eu sei o que eu estou fazendo. Faço o que eu estou te mandando, Deus pode cobrar. Eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu e Deus resolvemos. Ela e Deus já era eles dois que estavam fazendo. Então, eles já estavam fazendo, a coisa já estava acertada por Deus. Então, ela tomou todas aquelas medidas e fez, e deu a benção para Jacó, embora Esaú já tinha vendido a benção anterior, que também já era um projeto de Deus, não vamos entrar nisso agora. Então, Jacó recebeu a primogenitura, recebeu a benção. Quando Esaú chegou, Isaac já tinha passado, Jacó já tinha recebido, Esaú não recebeu, então Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú, para ficar claro. Então o que está acontecendo aqui? Jacó abençoou o segundo e não o primeiro. Isso teve uma segunda sequência, quando Jacó foi abençoar os filhos de José lá no Egito. Quando José colocou o primogênito e o segundo, que José ainda tinha na mente dele que o primogênito tinha muito valor, então quando José colocou, Jacó cruzou os braços e quebrou a ordem. Como quando Isaac abençoou Jacó, ele já não enxergava. Na época que Jacó abençoou os filhos de José, também ele já não enxergava. Ele não enxergava, mas Deus sabia o que estava fazendo, como sabe muito bem. Então, José colocou o primogênito e o segundo, Jacó cruzou os braços. José falou, meu pai não é assim, o primogênito é esse aqui. O que a mãe dele falou para ele, lá no dia de receber a benção, ele falou para José, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Então, de novo, o primogênito não recebeu a primogenitura, mas o segundo. E essa estrutura, eu vou pular uma série de coisas que poderia falar aqui, mas eu vou pular. Então, essa estrutura da primogenitura, que o primogênito agora não é mais o primogênito, porque o primogênito, vamos dizer assim, perdeu a força. Então, o primogênito de José, como o primogênito de Isaac, não receberam a primogenitura. Quem recebeu foi o segundo. Por quê? Eu vou pular uma série de coisas. Qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez depois que ele completou 29 anos e meio?
e foi batizado. E assumiu a missão dele de 3 anos e meio. Já conversamos isso aqui e vamos conversar muito mais vezes. Então, a missão do Senhor Jesus durou de 29 anos e meio aos 33, que são 3 anos e meio, 42 meses. Então, José reclamou, já aconteceu assim, eu sei o que eu estou fazendo. Tá, passou. 28 gerações depois, porque de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi a Jesus Cristo, 28 gerações. Somando isso, 42 gerações. Está lá nos 42 meses ou 3 anos e meio. Eu vou ligar isso porque nós vamos falar disso futuramente. Muito bem. Então, vamos adiantar uma porção de coisas. Qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. E o mestre Sala disse assim, sempre se dá primeiro o bom vinho, depois que já beberam um pouquinho, traz o vinho de segunda qualidade. Vocês fizeram o contrário. Trouxe primeiro o primeiro vinho, o primeiro vinho não era bom, o segundo é bom. Há uma quebra de regra aí. Então o segundo vinho que vocês trouxeram é melhor que o primeiro. O que o Senhor Jesus estava dizendo ali? O Segundo Testamento vai suplantar o primeiro. Porque o primeiro não funciona? Sim, funciona. Porque o primeiro... Não. O segundo vinho vai suplantar o primeiro, porque o Segundo Testamento e o Primeiro Testamento são as profecias. E o Segundo Testamento é a graça, é o cumprimento da graça, é a prática da graça. Então tem muita gente aí que cumprindo o Segundo Testamento, misturado com o primeiro, e o Senhor Jesus falou para não fazer isso, porque se pegar o remendo novo e colocar no pano velho, o buraco vai ser maior, o estrago vai ser maior. Então, nós estamos no Segundo Testamento, nós estamos vivendo no Segundo Testamento, porque o Segundo Testamento é a graça, é a profecia, é o cumprimento da profecia, que é o Velho Testamento. Então, é por isso que o Senhor Jesus falou, quem pecou contra o Pai teve perdão, quem pecou contra o Filho tem perdão. Quem pecar contra essa geração não terá perdão, nem nessa vida e nem na próxima. Vamos observar, eu creio que ficou esclarecido. Curta, compartilhe, entre no grupo, procure o nosso canal no YouTube, nos ajuda a divulgar o nosso canal no YouTube. Deus que abençoe a todos.